Olá, olá! Vamos falar então sobre o nosso papel, como comprar esse papel na papelaria, né? Existem muitos tamanhos e muitos tipos de papéis, né? O ideal é que ele seja um papel que seja colorido na massa. Então, por exemplo, esse papel aqui, azul, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele, tá vendo aqui como ele é branquinho? Então, isso quer dizer que a massa dele não é colorida. Então, quer dizer que se eu cortar a tira dele, ele vai ficar branquinho, tá? Então, existem alguns papéis que são assim e eles geralmente desbotam mais fácil, porque daí sai essa camada de tinta que tem por cima e fica aparecendo mais o branquinho. Então, vai ficar um azulzinho mais clarinho com o passar do tempo. Se você tem a encontrar esse papel e quiser utilizar para fazer o curso, para praticar, para treinar e depois investir num outro papel, não tem problema, você pode utilizar, tá? Porque daí você já vai treinando. Eu gosto de utilizar o papel de 180 gramas, mas você pode utilizar o de 120, que é o caso desse aqui, tá? Que ele é mais fininho. Então, os papéis geralmente vêm no tamanho A4. Existem alguns lugares que vendem o papel no tamanho 30 por 30, que é um tamanho do scrapbooking, né? Que ele é um tamanho padrão para scrap, então tem vários papéis nesse tamanho. Você também encontra eles em tamanho A2, que é o tamanho da cartolina, né? Ou maior, tá? Eu confesso que eu gosto de comprar o de tamanho de cartolina, né? O tamanho A2, não a cartolina, só ele tem o mesmo tamanho, né? Que é o, são 50 centímetros por 65. Que eu acho que é o ideal, porque daí eu fico com as tiras grandes de 50 centímetros. Mas não tem problema se a tua tira for menor, de 30 centímetros, como é o caso aqui. Ou aqui, se você cortar dessa forma e a tua tira tiver 20 centímetros, não tem problema. O comprimento da tira não é tão relevante assim na hora de praticar, porque você vai colando e vai unindo as tiras sem problema algum, tá? Então, o comprimento vocês não precisam se preocupar. O que vocês precisam se preocupar é com a questão da tira de vocês, de papel, né? Com o corte, então, a gente tem que cortar do lado certo para ele enrolar direitinho, tá? Para ele não enrolar craquelado, né? Que ele vai enrolando todo errado, né? Vai ficando todo marcado, não fica bonitinho o rolinho. E a questão da qualidade do papel, né? Que daí depois vocês podem investir num papel bom, que é aqueles que eu coloquei no material de apoio, que é o Vivaldi da Color Plus, Vivaldi da Canson ou o Color Plus, né? O Color 7, que é o mais comum de se encontrar, ele provavelmente desbote, tá? Então, é bacana vocês se atentarem a isso. Muito bem. Outro detalhe é a largura da tira, né? Eu gosto de usar tiras de 1 centímetro, mas vocês podem usar de 5 milímetros também ou de 3 milímetros. É muito do gosto pessoal. Eu acho que o de 1 centímetro ele fica bem legal no quadro, né? Como que a gente vai cortar essas tiras, então? Eu gosto de usar, então, a base de corte. Eu coloco aqui a minha tira já direitinho aqui na marcação, tá vendo? Que cada quadradinho tem 1 centímetro. Se você não tiver essa base de corte, não tem problema, você pode usar um vidro ou aquelas tábuas de cortar legumes, sabe? Que é com vidro, você pode cortar em cima disso também. E aí, o que eu faço? Eu vou fixar o meu papel, né, na base, já ela bem direitinha aqui na marcação de 1 centímetro. Firmo ela na base. E agora, é só eu pegar a minha tesoura não, o meu estilete e a régua.
Bom, o ideal é que a régua seja de metal, mas agora eu tô sem a de metal aqui, então eu vou fazer com essa que também dá. Eu vou usar o lado mais grosso dela para não soltar, porque nesse mais fininho o estilete pode tirar um pouquinho, daí fica torto. Então, eu vou usar a parte mais grossa aqui, como eu não preciso da medida, e vou deixar alinhado, tá vendo? A minha régua aqui na marcação e aqui na marcação. Vou pegar meu estilete, ideal que esteja com a lâmina bem certinha, firmo meu braço e corto. Tá vendo? Ó, não soltou. Isso é por causa da lâmina, tá? Porque a lâmina tá velha. E a tira está pronta. Agora, eu não fiz o teste para ver se o papel tá do lado certo. Eu acho que ele tá, pelo pegar aqui. Então, eu vou enrolar para mostrar para vocês. Ó, ele enrolou bem bonitinho. Deixa eu dar o zoom aqui, para vocês conseguirem ver. Ele enrolou bem bonitinho. Tá vendo? Quando a gente corta do lado errado, ele não enrola tão certinho assim, ele vai ficar todo marcado. Então, o ideal é sempre antes de cortar, vocês testarem. Corta um pedacinho de cada lado, né? Aqui e outro aqui, só para você enrolar e testar. É bem nítido para ver qual é o lado certo, tá? Então, por exemplo, você pode fazer... Vou pegar aqui desse ladinho, cortar uma mini tira de um lado e do outro, para testar se vai enrolar direito ou não. Deixa eu até mostrar para você aqui a diferença. Esse lado é o lado errado, né? Ele já fica mais durinho. E na hora de enrolar, ele enrola todo assim, tá vendo? Com marca, ó. Ele fica todo marcadinho. Já o lado certo, você não gosta de passar unha pra modelar, ele fica mais enroladinho. Tá vendo? Não fica tão marcado, ó. Então, não tem problema se você cortar errado, tá? Aí você pode fazer o quê? Você pode passar um palito de madeira e ir deixando ele mais maleável, aí ele vai ficar com menos marca, tá? Mas se você puder cortar já do ladinho certo, então é menos um passo que você tem para fazer. Então, eu vou cortar mais uma tira aqui para vocês verem. Eu vou colocar de novo aqui na marcação, firmo bem o braço aqui e corto a minha tira. E é assim que eu gosto de cortar, né? Com a régua. Opa, não vi que tava sem o foco, deixa eu cortar de novo. Então, é assim que eu gosto de cortar as minhas tiras. Hoje em dia eu corto em gráfica, mas algumas cores que eu tenho em papel, tipo essa 30x30, eu recorto assim. Tá bom? E fica a tirinha bem certinha. Então, vocês podem cortar com a régua e estilete, né? Ou vocês podem cortar, se vocês tiverem a guilhotina ou a refiladora, como vocês preferirem. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até a próxima!